saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, às sombras das bananeiras, debaixo dos laranjais. E com esse poema a gente abre o programa de hoje, entrevistando aqui um artista, produtor cultural, escritor, meu amigo, Carlito Lima, que vai nos brindar agora, no dia 5 de julho, e lá eu estarei também, juntamente com a André Laís e o Tony Augusto, Se For Pra Chorar, Que Seja de Alegria. Um espetáculo do Teatro Deodoro, no projeto Teatro é o Maior Barato. Carlito, primeiro dizer do prazer enorme em você retornar. Você foi a primeira pessoa que veio nesse programa, já há 2 anos atrás, no instante passou o tempo. Mas é, dois anos já, né? 2 anos. Tem esse programa, todo sábado ao meio-dia, a gente está lá vendo você, que você é um grande entrevistador, meu irmão. Muito Essa obrigado. que é a grande verdade. Muito Você obrigado. é o levantador de bola. Tem um camarada corta no voleibol, você é o grande levantador. Ser entrevistado por você é uma beleza. Mas se for para chorar que seja de alegria, como é que surgiu tudo isso? Olha, isso aí surgiu na Flimar do ano passado. Nós trouxemos o grande escritor Inácio Loyola Brandão. E o Inácio disse que vinha com a filha dele, que ele estava com um espetáculo novo de palestra e tal. Eu convidei ele, a filha veio toda a família dele, por sinal. E ele apresentou. Era o seguinte, ele contava histórias reais da vida, com ele ou com outras pessoas, e a filha arrematava com uma música que tinha a ver com aquela história, não é? Com aquela história. Aí um dia a gente estava conversando, nós estávamos conversando e falamos sobre isso. Chico, vamos fazer, não é? Vamos fazer. Você não tem uma grande cantora? Aí você disse, Carlito, eu tenho a melhor cantora do estado da Alagoas. Aí convidamos a André Laís para fazer essa peça show que acontecerá dia 5 de julho, no Teatro Deodoro. O Teatro é o Maior Barato, às 19 horas. Né? E ainda teve uma coisa interessante, porque aí a gente foi consultar a André Laís, né? Será que ela vai aceitar? Se aceita ou não e tal. Aí quando eu liguei, ela disse assim, eu aceito. Ótimo, tal. Eu disse, agora, o músico que a gente vai convidar, o grande músico, grande artista brasileiro, Tony Augusto, que veio aqui também para juntar-se a nós e fazer esse trabalho que está sendo tão gratificante, Carlito, não é? Demais. É, André? Não é? Está sendo maravilhoso. A gente agradece. O Carlito, agora, veja bem, as histórias que estão dentro do show, né? É um número reduzido de histórias que você conta de uma forma extraordinária, não é, André? É maravilhoso escutar o Carlito Olha, contando história. nós vamos rir tanto. Quem está participando do show, como a gente, e quem vai assistir ao show. Quem vai assistir ao show vai interagir com o show. Porque o Carlito vai falar de pessoas, amigos dele, que ainda encontram-se no final de semana, ou na rua, enfim, né? Essas histórias, desde a história da Avenida, né? Seus amigos da Avenida. E aí, caminhando por outras histórias maravilhosas. Como é que você constrói tudo isso? Olha, acontece o seguinte, essa foi uma sorte que eu tive, que eu acho que todos nós temos uma tendência a ser artista, todos nós temos um talento. Eu não sabia qual era o meu talento, eu tentei pintar, foi horrível, tentei tocar violão também, eu não sabia. Aí, certa vez, eu como tinha muitas histórias que eu contava muitas histórias, os amigos disseram, Carlito, por que você não escreve um livro? Aí eu escrevi um livro com 61 anos de idade, que foi o Confissões de um Capitão. Então o jornalista Plínio Lins, que era do jornal, ele me convidou para eu escrever uma história por semana no jornal. Aí eu comecei a escrever. Toda quarta-feira eu escrevo um pequeno conto, mandava para o jornal. Agora, depois, o Fernando Collor
me convidou, fui para a Gazeta de Alagoas. Então, desde 2001, que eu tenho que contar uma história baseada em um fato real ou histórias que as pessoas me contam na rua, não é? Então, essa semana, ontem mesmo, eu acabei, foi a 847, ele já tem 847 histórias, é um bocado de história, não é? Maravilha. É um bocado de história. Então, nós separamos algumas, eu, você e a Andréa Laís, não foi, para a gente contar aqui, e vocês vão arrematar com poesias suas, que eu sou o grande declamador, e a voz da Laís também, não é? Esse primeiro momento que nós abrimos o programa com a poesia do Cassimiro de Abreu, e que tem uma história depois que você fala sobre a sua mãe, não é? Eu falo a história da minha família toda, né? Meu pai, que era um militar, capitão Mário Lima, depois foi general Mário Lima, e minha mãe também, que era uma alagoana, né? Porque o meu avô teve 30 filhos, 15 com a primeira mulher e 15 com a segunda. Ele era irmão do Floriano Peixoto, irmão de criação, que o Floriano casou-se com uma irmã dele, de 14 anos, né, e tal. Então, eu conto um pouco dessa história, não é? A história que a minha mãe gostava de cantar. E depois vem as histórias da Avenida da Paz, muita história ali na Avenida, onde eu nasci e me criei. E tem uma história interessante, porque eu gostava muito de conversar com os velhos que tinham ou em Jaraguá ou ali na Avenida mesmo. E lá na Avenida tinha um pescador chamado Seu Rodolfo. Seu Rodolfo, ele pescava, saía de manhã cedinho, 4 horas da manhã. Ele dizia que toda vez, 4 horas da manhã, ele se acordava, dava um cheiro na mulher e pegava a vela dele, botava nas costas e ia para a praia, botava a vela na jangada dele e punha a jangada no mar, e todo dia ele ia até longe mesmo, não é? E voltava 3 horas da tarde. E nas 3 horas da tarde, quando ele voltava cheio de peixe. Ele era sozinho, mas ele era um grande pescador. E eles tinham já seus clientes, então toda tarde ele passava lá em casa vendendo, olha, tem carapeba hoje, tem camurim, tem cavala e tal. E eu gostava de conversar com pescador. O pescador tem umas histórias maravilhosas, né? Então, certo dia ele contou que ele pegou a jangada e botou no mar e foi até bem no fundo, né? Aonde ele pescava. Esses pescadores sabem aonde tem peixe. E nesse dia ele pescou bastante peixe, encheu a jangada com peixe grande que ele trouxe, e já voltava para Maceió, para a praia, quando ele viu um volume de água subindo. Ele pensou até que fosse uma baleia. Quando de repente ele viu, foi um submarino, rapaz, um submarino. Aí ele ficou apavorado, olhando. Daqui a pouco o submarino parou e saiu da escotilha 4 galegos com calção preto, querendo falar com ele, e ele não entendia. Os caras estavam falando alemão, que tinha a cruzinha alemão, porque muita gente diz que os alemães não bombardeavam, né? Isso aí foi em 1943, 44. Essa história ele me contou em 52, mas foi uma história de 43, no tempo da guerra, né? Isso aí tem que ser esclarecido. Aí depois é que ele entendeu, que os alemães estavam querendo trocar o peixe fresco que ele tinha, muito peixe, fresco e grande, por queijo, presunto, que eles trouxeram, os alemães trouxeram, queijo, presunto e sapato. E ele, no dia que ele contou essa história, ele disse, esse sapato tem 10 anos, faz 10 anos essa história. O seu Rodolfo. Aí ele trocou, encheu a jangada dele de queijo, de presunto, de sapato, e deu
todo o peixe para o alemão e veio para casa, passou um bocado de tempo comendo queijo e presunto. Olha que né? maravilha. Isso é uma história que é real e que mostra que os alemães realmente estiveram aqui, não é, na guerra, durante a guerra, inclusive lá no... Eles, aqui na costa de Alagoas, eles torpedearam o navio Baependi e o Itapajé, ali em Cururipe, morreu muita gente, não é? Então, essa história que eu me lembro do pescador, e toda vez que eu vejo, que eu ouço a suíte dos pescadores de Dorival Caymmi, eu me lembro da história. E aí é com a André Laís e com o nosso querido Tony Augusto. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Que maravilha, né? Que coisa linda. Lindo, né? Pois Essa é. é a cara do seu Rodolfo, parecia que eu estava vendo o seu Rodolfo entrando no mar e pescando. Quando eu li aquele livro do Hemingway, O Velho e o Mar, para mim também era a cara do seu Rodolfo, né? São grandes figuras que a gente tem, às vezes a gente não sabe, não é? Sim. Mas a gente convive com grandes figuras que são tão normais para todo mundo. Não é? Que é muito interessante tudo isso mesmo, retratar os personagens, né? Ou as personagens da nossa cidade, do nosso estado, né? Então, são ricos, olha só, essa história maravilhosa, né? Então, retratar tudo isso, e a gente está tendo um momento de reflexão sobre isso, porque nos 200 anos de Alagoas, ver sim os nossos valores, né? Hoje a comunicação permite a gente exportar isso, anteriormente não, mas você mora no YouTube, alagoanos no mundo inteiro, saudoso da sua terra e das histórias da sua terra, né? Então, um ponto magnífico. E vocês vão ver tudo isso e mais ainda lá no Teatro Deodoro, no dia 5 de julho. Se for para chorar, que seja de alegria. O Carlito Lima, André Laís, Tony Augusto e eu, Chico de Assis. Agora a gente vai continuar com essa conversa já, depois do nosso intervalo, que a gente vai aproveitar, tomar um cafezinho aqui e a gente retorna. Um momentinho só. Retornando então, o programa Café com Poesia, essa conversa maravilhosa, isso é um show, né? Não é nenhuma conversa, é um show à parte aqui, um show intimista e, enfim, que é exatamente esse, se for para chorar, que seja de alegria, então não percam, dia 5 de julho, às 19 horas, no projeto Teatro é o Maior Barato. Carlito Lima, André Laís, Tony Augusto e Chico de Assis. Bom, aí a gente vai continuando com a conversa, que o show vai ser assim. Então, conversas, música, poesia. A sua presença, quer dizer, você nasceu ali na Silvério Jorge, né? Morou, né? Nasceu ali também. Nasci ali na Rua 200, Silvério Jorge, 290. Era a casa da amante do governador. Tinha um governador que tinha uma amante francesa e botou numa casa, na Rua Silvério Jorge, 290. Isso nos anos 30. Aí depois meu pai comprou essa casa e eu nasci dentro dessa casa. Olha. Rua Silvério Jorge, eu nasci na casa do amante do governador.
Madame Sigol, o nome dela. Eu não vou dizer o nome do governador, que eu quero que vocês depois descubram. Ele, numa viagem que ele fez, ele encontrou essa Madame Sigol, ficou encantado com ela, e ela queria tomar banho, numa banho que chamava de banho, antigamente se chamava banho salgado, não era banho de mar não. Aí ela botou ali perto da Praia da Avenida. Olha que a casa maravilha, que história maravilhosa. Mas ali tem essas histórias todas, e nós vamos contar histórias com, você falou em governador, por exemplo, eu vou contar umas histórias quando o Ronaldo Lessa foi preso. Ronaldo Lessa foi meu colega de turma da Faculdade de Engenharia, era uma turma muito unida essa. Até hoje nós sempre almoçamos juntos toda quinta-feira, primeira quinta-feira do mês. E tem uma história muito interessante, uma história que numa festinha íntima que fizeram lá na Sereia, no Mirante da Sereia, depois foi todo mundo preso, mas essas coisas todas vai sair, não é? E também tem outras, né? Porque eu gostava também, o Chico, era de conversar com essas pessoas mais velhas. E tinha um cara, um pretão, alto, forte, que conhecia todas as histórias de Jaraguá. E ele me contou uma história que muita gente não sabe, que essa história foi abafada. Porque houve uma briga ali onde tem aquela igreja Nossa Senhora Mãe do Povo, defronte o Misa. Sim. Ali tinha uma festa nos anos 20, mais ou menos, uma festa de rua, e houve uma briga entre a polícia e um estivador. E por causa dessa briga morreu um policial. Aí o policial depois voltou, um cabo que era o chefe lá da patrulha, Cabo Sobral, da família Sobral, não tem a Praia do Sobral? Sim. Pronto, era da família. Pronto. Ele voltou com 40 soldados atirando, matou gente para burro, o pessoal correu para dentro da igreja e mesmo assim mataram mais de 40 pessoas. Foi uma chacina, essa chacina foi abafada, o governador daquela época botou todos os corpos num trem, que o trem passava ali, e enterrou no cemitério do Jaraguá, e não saiu em jornal, não saiu em nada. Inclusive, a própria igreja abafou. Aquela igreja de Jaraguá passou 25 anos sem abrir por causa disso. É uma história que precisa ser pesquisada. Eu vi essa história com esse negão, tá entendendo? Eu gostava de pegar essas histórias, né? E também tinha as histórias, porque ali em Jaraguá era onde tinha as boates, né? Os cabarés e tal. E tem uma história muito interessante de uma menina que trabalhava lá, não é? Que um marinheiro ficou apaixonado por ela e disse que ia voltar para tirá-la da boate, da prostituição. E ela acreditou no marinheiro e ela gostava de cantar. Ela era cantora também, no dança que tinha lá na boate Alhambra, o nome da boate. E essa moça cantava. E ela, quando apareceu uma música da Dolores Duran, aí ela ficava imaginando aquela música. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Isso é uma poesia, É a poesia, né, da Dolores Duran. Mas o caso é o seguinte, que depois de muito tempo, depois de um ano, ela estava assim distraída quando apareceu o marinheiro. O marinheiro apareceu, pegou a menina lá da casa, tirou, casou-se com ela, Olha. entendeu? Depois viveu num caminhão, ele comprou um caminhão, viveu no caminhão, e hoje moram lá no Vergel do Lago. Ainda mora lá hoje? Ainda mora no Vergel do Lago e constituiu uma família, né? Isso é uma coisa bacana, né? Essa história é uma lenda lá de Jaraguá, mas é uma história bonita. A Noite do Meu Bem. Que maravilha, Noite do Meu Bem. André, Laís e Tony Augusto. Hoje
que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero a ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ah, como esse bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero te dar. Que lindo. Lindíssimo. Espetáculo. Belíssimo, muito Belíssimo. bonito. Eu sou apaixonada por essa música. Muito bonito. Dolores Duran e Antônio Maria, Antônio Maria, um dos maiores boêmios do Rio de Janeiro. Agora ele era pernambucano, né? pernambucano. Antônio Maria. Antônio Maria. Saudade, saudade tão grande. É. Saudade do Cancinto do Clube das Pais de Vassoura, passista traçando tesoura, nas ruas repletas de lá. Batidas de bombos, são maracatus retardados, chegando à cidade Cidade cansado, cansado. com seus estandartes no ar. ar. Belíssimo, Antônio Maria, grande compositor, grande poeta, né? É, grande poeta. Mas tem uma história também muito interessante que você falou, que era de um homem que acendia à noite. O caso é o seguinte, quando a gente era criança, e tinha um guarda lá na Avenida da Paz, que esse guarda, ele era muito rígido, guarda municipal. Ele, quando via a gente com o pé em cima do banco, ele chegava lá, dava um carão, dizia no artigo tal, e a gente chamava ele de guarda doido, saía correndo, ele saía correndo atrás da gente. Mas uma vez ele me pegou, entrei na casa do Kiko Ramalho, do Paulo Ramalho, aí o pai do Kiko, Luiz Ramalho, não bata nesse menino não e tal, né? Mas ele, o guardador, a gente gostava de uma coisa dele, porque antigamente as lâmpadas do poste da avenida eram acesas eletricamente. Agora, às 5h30 da tarde, o guarda doido chegava com uma vareta e acendia as lâmpadas lá da Avenida da Paz. E na manhã, quando amanhecia o dia, ele desligava as lâmpadas. Não é? Então, quando eu via pela primeira vez o Acendedor de Lampiões, do Jorge de Lima, aí eu me lembrava do Guarda Doido. Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões. Acende e continua outros mais a acender, imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele, que doura a noite, ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Jorge de Lima. Belíssimo Lindo. poema que tem a ver com essa história que você contou. Tem, parece que eu estou vendo o Guarda Doido acendendo as lâmpadas, era o acendedor de lampião nosso. Aí, agora, tem uma história que é uma convivência que você teve com o Djavan, não foi? Foi. Olha, acontece o seguinte, uma moça outro dia estava perguntando, por que é que você sabe tanta história? Eu digo, porque eu tenho 77 anos. Quando você tiver 77 anos, vai saber muita história. Né? Então, eu fui já quase todo mundo. Eu sou ex-capitão, ex-prefeito de Barra de São Miguel, ex-presidente da Escola de Samba Unido do Poço,
diretor do CRB. E eu era diretor do CRB, só não sou ex-marido, estou 47 anos com a mesma mulher. Aí eu era diretor do CRB e tinha um conjunto lá que tocava. E esse conjunto o Djavan tocava também. Era o LSD, Luz, Som e Dimensão. E uma vez eu fazia lá, pedia para uns espetáculos e fizemos um espetáculo mágico, tirava um pato da cartola e o pato desapareceu, mas foram os meus amigos que roubaram. Essa que é a verdade. E o Djavan, o meu relacionamento com ele foi a partir daí, porque eu tive conhecimento e uma vez, quando ele apareceu, eu vi uma música que eu fiquei encantado, que para mim é a maior música do Djavan, o nosso grande compositor, que a Laís aí vai fazer uma homenagem para ele. André, Laís e Tony Augusto. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão, esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vai crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo, você deságua em mim, oceano, esqueço que amar é quase eu adoro. Então, com essa bela música do Djavan, Oceano, a gente encerra o programa de hoje, Café com Poesia. Até o nosso próximo encontro.